Converso agora com o Renan Martins, que é sênior da For Intelligence, que já está aqui comigo. Renan, muito bom dia para você, bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, Débora. Obrigado. Renan, vamos lá, né? Ministro, então, Fernando Haddad, que tinha já anunciado essa compensação para o IOF sendo dividida em dois projetos. Eu quero entender do teu ponto de vista o que na prática muda, né, com essa decisão. Essa estratégia realmente reduz esse risco de novas derrotas no Congresso, que seria um dos principais objetivos do ministro está fazendo, ele mesmo vem defendendo sobre isso, ou, na tua visão, isso apenas só fragmenta o problema fiscal em mais etapas? Olha, Débora, eu entendo que reduz um pouco a dificuldade que o governo vai enfrentar por dois motivos. Primeiro, a estratégia de adotar algum projeto que já está avançado na tramitação, né? Ele vai tentar inserir ali dentro alguma forma de recompor as receitas e limitar as despesas em outros projetos já em alguma etapa avançada no Congresso. A segunda motivação de entender que isso pode facilitar a aprovação das propostas é que ele vai também suavizar ou tentar reduzir o número de medidas a um número limitado, um pouco menos polêmico, medidas que têm mais capacidade de avançar, por exemplo, limitação e contenção de despesas, alguma revisão ali dos benefícios sociais. São pautas que o Congresso vai provavelmente avançar ou aprovar com menos dificuldade. O secretário, inclusive, executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, a gente mostrou ele agora há pouco, agora aqui a fala dele, ele mantém uma projeção, né, de impacto fiscal de 30 bilhões de reais. Essa estimativa, na tua visão, ela é realmente realista, Renan, considerando, obviamente, né, o cenário atual de arrecadação, aumento de pressão por renúncia tributária? Olha, ela é realista na medida que o governo vai apresentar basicamente as mesmas medidas, né? No entendimento do governo, essa estimativa aí provavelmente seria a arrecadação cheia desse conjunto de medidas. Eu entendo que, dada a participação do Congresso no processo de tramitação, é possível que elas sejam levemente desidratadas, tenham algum tipo de modificação ao longo desse processo. Mas eu diria que, em geral, elas são realistas, sim. Uhum. Além disso, o governo, obviamente, está agora tentando excluir essas taxas sobre letras de financeiras, né? Ou seja, debêntures, LCI, LCA, para justamente tentar barrar essa resistência, né? Driblar, na verdade, essa resistência agora no legislativo. Qual que é o impacto, na tua visão agora, Renan, dessa exclusão, né, no potencial de arrecadação e também na sinalização de política fiscal? Eu entendo que seriam alguns poucos bilhões de reais, né? O governo ele vai se adaptando à medida que o Congresso rejeita certas propostas ou na forma que ele percebe que algumas pautas são mais polêmicas ou têm menos índices de aprovação. Do ponto de vista estratégico, o governo faz o que ele pode, né? O que a força política do Congresso autoriza. Então, do ponto de vista fiscal, como são medidas que podem ter poucos bilhões de diferença, eu não acho que seja uma grande diferença. Do ponto de vista técnico, há espaço, na tua visão, para que o governo encontre novas alternativas, né, nesse momento de compensação, sem aumentar a carga tributária geral, por exemplo, a revisão, né, de benefícios, eles falam sobre isso, né? O próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fala sobre isso, né, de revisão de benefício, além da questão de maior eficiência de arrecadação, ou seja, qual que seria o espaço real, tecnicamente falando, né, para que a gente encontre essas alternativas a essa compensação? Olha, tecnicamente falando, acredito que o governo tem um grande espaço para atuar no campo das despesas, né? Tentar limitar a concessão de benefícios, foi algo que não foi feito de uma forma muito incisiva nos últimos 3 anos, mas como a gente vai passar agora para um ano eleitoral, dificilmente esse caminho vai ser adotado. Então, o governo vai tentar novamente, mais uma vez, seguir pelo caminho de ajuste fiscal pelo lado das receitas. Dessa forma, ainda sobram algumas medidas ali que dependem
maior parte do governo ou de esferas de sua influência, eu diria, tentar buscar um número maior de leilões de petróleo, ampliar a pressão para receber mais dividendos de estatais. Eu diria que essas são as duas hipóteses aí que teriam menor dependência de outras esferas. Uhum. E diante, né, dessa realidade que a gente tem agora, com a Haddad fazendo essa divisão, inclusive jogando para o Congresso a responsabilidade, a gente viu ontem uma fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né, quando questionado sobre a oposição, sobre o posicionamento, né, de cobrança que eles têm em relação a cortes, Haddad também cobrou a votação, né, e a maior execução da oposição para temas que realmente ajudam nesse equilíbrio fiscal. E aí entra a questão de taxação de bets, fintechs, enfim. O senhor vê espaço nesse momento de base política aliada para que o governo consiga ainda mexer nesse assunto do orçamento, consiga uma compensação nessa questão do IOF ainda nesse ano de 2025? Eu pergunto ainda porque a gente está aqui já batendo as portas de novembro. Daqui a pouco, dezembro, aí vem o recesso, e aí ano que vem ano eleitoral. E a base aliada do governo, ela vem nos últimos tempos se degradando bastante, né? Então, assim, junto com esse risco de relação que a gente sabe que o Executivo tem enfrentado com o Parlamento, com a proximidade das eleições e esse orçamento se arrastando, qual que é o risco que a gente tem também de impacto negativo agora para as nossas operações, para os investidores do Brasil? Isso aumenta a percepção de risco, Renan? Olha, eu vejo que o governo, mais uma vez, vai seguir a estratégia dos últimos anos, né? A pauta fica um pouco travada, mas no final do ano, no final do ano, nos últimos dias, ele consegue aprovar os projetos de interesse. Isso aconteceu em 2023, aconteceu em 2024. Então, o governo vai fazer um esforço mínimo para tentar aglutinar as forças do Congresso e fazer essa aprovação. Eu digo que o mínimo que vai precisar ser aprovado seria a LDO desse ano, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para pelo menos conseguir executar uma versão inicial do orçamento do ano que vem. Na questão de tentar passar pautas mais importantes, tentar fazer uma revisão de despesas um pouco mais relevante, isso eu acredito que o governo não vai encampar. Ele vai tentar fazer o mínimo para aprovar aí os seus projetos de aumento de receita e tentar fazer o orçamento de 26 ser o minimamente realista e viável. Agora, Renan, o Ministério da Fazenda especificamente, né, Fernando Haddad, cobra muito uma virada de chave na interpretação, né, do que seria criar novos impostos, né? Porque quando ele, por exemplo, dado o exemplo da desoneração da folha de pagamento, né, ele fala que aquilo não foi criar novo imposto e foi rever uma distorção, né? E o ministro sempre vem batendo muito nessa tecla de várias distorções, como benefícios tributários a companhias que não estão mais enquadradas no que deveria ser um benefício tributário, que isso vem se arrastando e aumentando os gastos do governo, que, portanto, então, não são medidas de aumento de imposto ou criação de imposto, mas sim uma revisão de distorção. Essa é sempre a defesa que a gente tem por parte do governo. O senhor acredita nisso? O senhor acredita que realmente são distorções e que o governo tenta corrigir para poder chegar nessa eficiência, né, arrecadatória do orçamento, ou realmente a interpretação clara é essa, tipo, o governo tem criado mais impostos? Olha, em certa medida, o ministro está correto em afirmar que um número elevado de isenções fiscais, renúncias, se caracteriza por uma distorção do sistema tributário, mas o que a gente tem visto, e eu acho que eu vou ter que discordar das falas reiteradas dele, é que tem havido aumento de tributos, aumento da arrecadação, eles estão buscando aumentar a carga tributária. Um estudo recente, uma estatística recente do Ministério da Fazenda, o próprio Ministério da Fazenda aponta isso, a carga tributária aumentou de 2023 para 2024. Mais uma vez, essa proposta de ajuste fiscal que o governo tem encampado de aumentar a arrecadação. Então, reduzir renúncias de receitas é aumento de arrecadação e aumento de carga tributária. O ministro ele deve estar um pouco mais apegado à retórica política, de tentar fazer valer tentar destacar a parte positiva de reduzir as distorções, mas isso sim
um aumento de carga tributária. Perfeito, quero muito agradecer teu tempo aqui conosco. Conversei com Renan Martins, sênior da Foreign Intelligence. Obrigada pelo seu tempo, meu querido. Boa quinta-feira para você. Até a próxima. Muito obrigado. Boa quinta-feira. Obrigada, até mais.